Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. Esse canal aqui é destinado a esclarecer dúvidas, facilitar as coisas complicadas da contabilidade, do direito tributário, do direito trabalhista para você que é empresário. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito comum quando a gente conversa com as pessoas que estão constituindo uma empresa, que é sobre a responsabilidade limitada das sociedades limitadas e sobre o que pode acontecer com os bens particulares do sócio. Existe uma forma de que as dívidas da empresa vão chegar no meu patrimônio particular, nos meus bens particulares? Isso pode acontecer? Então essa é uma dúvida muito comum que a gente quer trazer para vocês umas respostas. Pessoal, para a gente começar a falar sobre patrimônio do sócio ser responsabilizado pelas dívidas da empresa, a gente tem que ver primeiro uns conceitos básicos, tá? Que às vezes a gente sabe que tem muita gente que não tem essa noção. Então nós vamos falar sobre a diferença entre uma sociedade limitada e uma sociedade não limitada. Por exemplo, um empresário individual ou uma firma individual, como se dizia antigamente, tá? Então para isso eu vou mostrar um desenho aqui para vocês, certo? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou repetir aqui para vocês. Aqui a gente tem o patrimônio da empresa, certo? O patrimônio da empresa, e aqui nós temos o patrimônio dos sócios. O que é o patrimônio dos sócios? A sua casa de que ele mora, a sua casa na praia, as suas contas bancárias e aplicações, sua poupança, a participação em outras empresas. Esse sócio aqui participa numa outra empresa, ele tem apartamentos para alugar, ele tem dinheiro em casa, ele tem 2 carros, e ele até faz investimentos em bitcoins. Certo? Então, esse é o patrimônio particular do sócio. Então, o empresário individual, o empresário comercial, ele não tem uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Se nós olharmos aqui no nosso quadro, tá? Todo esse patrimônio é uma coisa só. O empresário individual, ele é uma ficção, né? O CNPJ que esse empresário comercial tem é uma ficção que é criada para efeitos tributários, mas a nível patrimonial é tudo a mesma coisa. Tanto o patrimônio da empresa, tanto o seu patrimônio particular. Ocorrendo uma execução fiscal, uma execução de fornecedor, alguma outra ação de responsabilização, não tendo patrimônio aqui, vai direto buscar o patrimônio do sócio e não tem nenhum problema em relação a isso, porque é tudo a mesma coisa. Não tem separação. Essa é a empresa individual, tá? Então é muito importante na hora de constituir uma empresa, o empresário, o empreendedor ter essa noção, né? Que uma empresa individual, ela não tem responsabilidade limitada. Não existe a limitação. Tá? E hoje em dia não tem necessidade mais de se constituir uma empresa individual e correr esse risco, porque a gente pode constituir uma sociedade de uma pessoa só. Então aqui no escritório a gente sempre aconselha, sempre constituir uma sociedade, mesmo que seja só uma pessoa. E a sociedade de responsabilidade limitada, como que ela funciona? Olhem, prestem atenção no nome, Sociedade de Responsabilidade Limitada. Certo? A regra geral, então, numa sociedade de responsabilidade limitada é que nós temos o patrimônio da empresa é o patrimônio da empresa, o patrimônio do sócio é o patrimônio do sócio, tá? Não se mistura. Aqui, ó, uma coisa é diferente da outra, tá? Esta é a regra geral. A gente pode dizer, como nossa capa aqui do nosso vídeo, que aqui existe um escudo, tá? Separando aqui, nós temos aqui um escudo, né? Ou poderíamos dizer que o escudo estaria assim, ó, o escudo está nesse sentido, tá? O escudo está protegendo o patrimônio dos sócios. E o que é esse escudo? Esse escudo é a responsabilidade limitada, que é uma definição legal. Então, o patrimônio da sociedade é que vai responder pelas dívidas da sociedade. Os bens dos sócios não vão responder, salvo uma coisa que acontece que se chama desconsideração da personalidade jurídica. E vocês vão ver por quê, tá? Mas, em regra geral, são patrimônios separados. As duas coisas não se misturam e existe uma limitação, uma barreira aqui entre as duas coisas. E essa barreira se chama responsabilidade limitada.
Então a gente vai conversar e vai apresentar para vocês o que se chama a desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é que pegar essa responsabilidade limitada que nós temos aqui e quebrar. Se quebra a responsabilidade da empresa e se fura essa barreira e se vai em busca dos bens dos sócios. Lembram? O que os bens dos sócios nós temos aqui? Nós temos 2 casas, uma pode ir, nós temos economias, aplicações, nós temos participações em outras empresas, nós temos carros, nós temos investimentos em moeda estrangeira ou em criptomoedas, apartamentos de aluguel, né? Então, se fura essa divisão é quebrada por motivos que eu vou elencar para vocês e se busca o bem do sócio para responder uma dívida que não é do sócio, é uma dívida que é da sociedade. Então, quais são as coisas que podem atravessar essa barreira e quando que elas podem atravessar? Geralmente, essa desconsideração da personalidade jurídica vai acontecer quando há um desvio de finalidade da empresa, ou seja, a empresa está sendo usada para praticar atos ilícitos, ou a empresa está sendo constituída para ocultar patrimônio, ou a empresa está sendo constituída para uma sonegação fiscal. Então, nós vamos ter a desconstituição dessa personalidade, a quebra dessa responsabilidade limitada aqui que existe, tá? Quando a empresa tiver um desvio de finalidade. O que vai ser esse desvio de finalidades? Ela tentar lesar os seus credores, né? Sejam credores particulares, sejam credores, seja o fisco, e se ela for constituída para a prática de atos ilícitos. Isso se chama desvio de finalidade. E aí, essa barreira aqui, ó, rompida. Outra situação que permite a desconsideração da personalidade jurídica, quebrarmos essa responsabilidade limitada e irmos para os bens particulares dos sócios, é quando ocorrer a confusão patrimonial, tá? O que é confusão patrimonial? A empresa paga as coisas do sócio, o sócio paga as coisas da coisa. Na verdade, é só de continha que existe coisas separadas, né? É uma mistura só. Isso se chama confusão patrimonial. Outra situação que caracteriza a confusão patrimonial, transferências de bens sem um efetivo pagamento, tá? Então, se existir uma confusão patrimonial, tá? Que está impedindo que a empresa honre os seus compromissos, vai haver a desconsideração dessa personalidade jurídica. Agora a gente vai elencar para vocês que nós vamos chamar de riscos empresariais. Coisas, tá? Situações que podem romper esse escudo, tá? Que vão furar esse escudo aqui e podem atingir os bens dos sócios. Então, um dos primeiros riscos que todo empreendedor está sujeito, toda empresa está sujeita, é o negócio não dar certo por algum motivo, né? E eu não consegui saldar os meus fornecedores, né? Então a gente pode dizer que os credores, havendo uma confusão patrimonial, havendo um desvio de finalidade, os credores podem tentar romper esse escudo e ir para os bens particulares dos sócios. Outra questão que é muito comum e que é muito afoita e que tem muita fome em procurar, em executar e desconstituir alguma armação feita são as ações trabalhistas, as reclamatórias trabalhistas, tá? Então, vou dizer assim, ó, que é uma bala muito forte aqui, é um míssil muito forte que atinge aqui e que rompe essa barreira. As ações trabalhistas, elas vão ao fundo e elas são, dos credores da pessoa jurídica, são um dos mais afoitos, um dos mais vorazes. Outra bala que fura o nosso escudo, tá? Que a gente vai ler para vocês depois aqui, são as execuções fiscais, tá? O fisco. O fisco federal é um pouco mais relapso nas cobranças, mas nós temos o fisco estadual. O fisco estadual, ele é bastante voraz, ele vai atrás, ele elimina barreiras, ele desconstitui as coisas e vai atrás do patrimônio dos sócios. O fisco é bastante voraz. Outra ação também que é importante a gente elencar, que quebra essa responsabilidade, são as ações do meio ambiente, tá? A gente vai ler para vocês aqui o artigo. O meio ambiente também rompe isso aqui. As ações de consumidores rompem isso aqui. As ações de responsabilidade civil rompem isso aqui, né? O empregador, ele tem uma responsabilidade objetiva,
tá? É muito difícil, ele não tem que responder, ele tem que conseguir demonstrar que o empregado teve culpa, senão aqui, ó, rompe, empresa não tem patrimônio, vai buscar o patrimônio dos sócios, certo? Nós vamos ver agora detalhadamente cada um desses riscos empresariais. Então, aqui trazendo alguns embasamentos dos riscos empresariais que desconsideram a personalidade jurídica, tá? Então, aqui, ó, quebram o bloqueio da responsabilidade limitada. Então, fisco, tá? Olha só o artigo do CTN. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, tá? Os diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas. Então, pessoalmente responsáveis, vão responder com o seu patrimônio. Risco ambiental, tá? As pessoas jurídicas são responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente pelos crimes ambientais e poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Risco consumerista, tá? Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo para ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E ainda temos o artigo 931 do Código Civil, que diz o seguinte: ressalvados outros casos previstos em lei, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. É a responsabilidade objetiva do fornecedor. Mesmo que tu não tenha culpa, tu vai responder civilmente. Responsabilidade objetiva do empregador. Outra responsabilidade que tu não tem culpa, tá? Acidente de trabalho, assalto, né? Que tá muito comum. Olha o que diz o artigo 2º da CLT, tá? Considera-se empregador, é o conceito de empregador, a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Então, ser empresa é assumir o risco da atividade econômica e, por isso, responder por tudo. Deu uma coisa errada, né? É a empresa que tem a culpa, tá? Isso aqui é o artigo que define a culpa da empresa. E olha só o artigo 927 do Código Civil. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Eu tenho uma atividade perigosa, independentemente da minha culpa. Se acontecer um acidente pelo empregado, a empresa vai responder. Tá? E havendo essa responsabilidade objetiva, não havendo patrimônio suficiente, vai entrar na jogada o patrimônio dos sócios. Outra responsabilidade do empregador, tá? O empregador é responsável pelos atos do seu empregado. Isso também está no Código Civil. São responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, aquele que contrata, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Pois é, pessoal. E existe alguma coisa que a gente possa fazer para proteger esse nosso patrimônio, para que esse nosso patrimônio fique blindado, fique protegido, fique seguro, que não tenha nada vindo aqui romper e buscando os nossos bens, né? Aquilo que a gente construiu ao longo do tempo e que muitas vezes pode ser injusto essa situação, né, da dívida da empresa vir parar nesse patrimônio. Existe uma coisa que pode ser feita? Bom, a gente está fazendo um curso presencial, tá? Que é Verdades e Mitos sobre a Holding. Então, a gente quer convidar vocês a participar. Ela vai ser realizada presencialmente agora no dia 8 de novembro, aqui em Igrejinha, no Sindicato Patronal da Indústria. Vai ser das 19h30 às 21 horas. Após a palestra, a gente vai disponibilizar ela no nosso DREA Facilita, que é a nossa plataforma de cursos online, que você tem acesso no site do escritório. O site do escritório a gente está colocando um linkzinho aqui abaixo, é www.escritoriodrea.com.br, tá? Então, neste curso a gente vai conversar sobre holding, se ela é ou não uma blindagem patrimonial, se isso aqui existe realmente ou é só um mito, tá? A gente quer conversar. E também a gente quer conversar com você sobre o planejamento sucessório. Como eu posso me organizar para, além desses riscos empresariais aqui, a gente ter o risco familiar. E o risco familiar vem com morte, separação, doença,
tá? Então é sobre isso que a gente quer conversar com vocês. Fiquem com a gente, assistam os vídeos do nosso canal, a gente tá sempre lançando coisas semanalmente, né? E se você gostou desse vídeo, coloque um likezinho aí e se inscreva para receber sempre as notificações, certo? Até a próxima!